são muito bons. Às vezes é sofrido, mas você descobre nada que pague isso. Não que seja um pago, mas não é isso. Então, seguindo aqui, para definir velocidade instantânea, suponho que uma partícula, um corpo que pode ser tratado como uma partícula, se move ao longo de uma linha reta horizontal. A linha reta, na verdade, representa graficamente a interseção da superfície horizontal, né, sobre a qual o corpo se move, com o plano do quadro. É uma linha reta, a interseção do plano da folha. Então, a folha representa a superfície sobre a qual o corpo se move, horizontal, né, paralela ao chão. Suponho que, vai ser igual também, né? num dado instante, Se for, vai me dar valor e olha lá. de tempo t, o corpo é observado na posição dada pela coordenada x. Eu suponho que num dado instante t, a partícula ou corpo de massa m se desloca, se move ao longo dessa direção, no sentido qualquer, com velocidade v. Portanto, v representa a velocidade instantânea da partícula, né? Ou seja, a velocidade da partícula medida no instante t, no qual ela é observada nesta posição, x. É possível mostrar, não vamos mostrar, vocês já estudaram no cálculo diferencial integral 1, que bom, né? Já? Não, o cálculo não é agora. Ele teve introdução ao cálculo. É mesmo? Não, na verdade não há necessidade. Vocês já viram o conceito de derivada, né? Já. Claro, com certeza. Não é facinho, só formulinha simples. Tá? Eu terei cuidado de mencionar e de comentar sobre a fórmula de derivada, de derivação. É terrorista. Então, Professor, você consegue dormir de noite? às vezes eu fico pensando, problema, assim, que eu produzo, é verdade isso. Às vezes demora te responder isso, mas por que eu fiquei até tão tarde, né? E quando a gente consegue ter uma ideia, você dorme tranquilo, mas quando não consegue... O nome disso é consciência, o anjo chegou. Não se preocupe. Imagina, professor, os caras vão carregar o nome do professor durante muito tempo. Bem, é divertido, dá aula tem seus. Aí eu não vou entrar. Mas, ó. Não posso, aí já seria injustiça. Então, essa é a nossa situação exemplo. Depois que passou, nunca mais vai ver na frente. Velocidade instantânea. Uma partícula ou corpo de massa m move-se sobre uma superfície horizontal, da esquerda para a direita, com uma certa velocidade v, num dado instante de tempo t. A velocidade do corpo nesse instante, a velocidade instantânea v, é dada pela derivada, é possível mostrar, mas não vamos mostrar, pela derivada da posição em relação ao tempo t, representada assim. Derivada só daqui uns 3 meses. Dx dt. Tá? Você define a velocidade, as fórmulas são simples. Eu terei cuidado de minuciosamente explicar cada Colocar forma. ali F', professor. No semestre anterior, a turma já derivava. São funções bem simples, não tem nada de complicado. A velocidade instantânea da partícula, ou seja, a velocidade da partícula num instante t qualquer, por exemplo, no instante em que ela é observada nesta posição, é dada pela derivada da posição x em relação ao tempo. Lembrem-se de que essa é apenas uma das notações usadas para denotar a derivada, né? A outra notação é essa. Ao invés de dx dt, uma notação equivalente é essa. X' de t. O apóstrofo aqui denota, indica a mesma coisa que o ddt. Derivada da posição x em relação à variável independente de tempo t. Tá? São duas notações equivalentes. Tem o mesmo significado. Indicado notar a derivada em relação a t. Tá? Então eu poderia ter escrito aqui no lugar de dx dt, x' de t. Teria escrito a mesma coisa. Tá? X' é melhor. X'? Vocês preferem X'?
Essa forma define a velocidade mobiliária instantânea de uma partícula em movimento unidimensional, ou seja, se move ao longo de uma reta horizontal, vertical, tá? A velocidade instantânea, assim como a velocidade média, escalar média, é medida em metros por segundo. Ó, uma forma de ver isso é examinar a equação. O D e o D aqui são símbolos do operador, da operação de derivação, diferenciação. Não tem unidade de medida. As unidades de medida consideradas aqui, ó, são só as de x, posição, metro e d, segundo. Portanto, velocidade instantânea, como toda forma de velocidade, é definida em metros por segundo igual a esse. Certo? dx dt possui um significado físico particular. dx dt é chamada de taxa de variação da posição em relação ao tempo, não é isso? Qual é o significado intuitivo, prático de taxa de variação? Taxa de variação, grosso modo, mede a rapidez com que a posição da partícula muda à medida que ela se move. É isso que significa taxa de variação. Ela mede a rapidez da variação da posição da partícula durante o movimento. Quanto maior a taxa de variação, quanto maior o valor de dx dt, mais rápida é a mudança de posição, mais rápido, maior é a velocidade da partícula. Né? Quanto maior for a velocidade da partícula, maior a taxa de variação de sua posição em relação ao tempo, não é isso? Então isso representa uma taxa de variação, uma taxa de mudança. Tá? Quanto maior o valor de dx dt, maior a velocidade da partícula. Né? Porque mais rápida é a variação da posição da partícula medida sobre o eixo adotado para descrever o movimento da partícula. Certo? Medida em metros por segundo. O sinal da velocidade num certo instante, o sinal da velocidade instantânea é exatamente igual ao sinal da taxa de variação, da derivada dx dt. Isso significa que se dx dt for positivo, então, claro, a taxa de variação medida num certo instante, né? Taxa de variação instantânea. Ela define a velocidade instantânea. Então, uma taxa de variação medida num certo instante. Se a taxa de variação instantânea for positiva, significa que a velocidade desse instante também é positiva. E, portanto, significa que o corpo se move nesse instante em que sentido? Positivo de movimento, né? Tendo convencionado que para a direita o sentido é positivo, para a esquerda é negativo. Então, uma taxa de variação positiva indica uma velocidade positiva e, portanto, o deslocamento no sentido positivo. Se a taxa de variação for negativa, né, isso significa que a velocidade é negativa, que o corpo se move no sentido negativo de movimento. Ali na figura para a esquerda. Né? Se a taxa de variação for nula, num certo instante, significa que naquele instante não há variação, porque a velocidade da partícula é momentaneamente nula. Momentaneamente, num certo instante, ela foi observada com velocidade nula. Então, se a taxa de variação instantânea for nula, a velocidade está momentaneamente, naquele momento, naquele instante, em repouso. Então, lembre-se, uma taxa de variação, uma derivada de x em relação ao t positivo, indica movimento no sentido positivo, e, portanto, indica aumento de posição. Se a taxa instantânea de variação da posição for positiva, isso indica que no instante em que a taxa foi medida, a posição está aumentando. Se a taxa de variação da posição for negativa, isso significa que no instante em que a taxa foi medida, a posição está diminuindo. Não é isso? Vejam, usando essa figura, senão é exatamente o caso. Se, no instante em que a partícula é observada nessa posição, a sua taxa de variação for positiva, isso significa que a posição está aumentando, né? Porque as posições, os valores de x aumentam em relação à origem, né? Se a taxa de variação for positiva nesse instante, a partícula só pode estar se movendo no sentido negativo, e as suas posições estão diminuindo com o tempo. Tá? Então, a taxa de variação da posição positiva indica aumento de posição naquele instante.
Taxa negativa, posição de origem. Taxa positiva, posição. Taxa nula significa que naquele instante a posição não está variando. Porque a partícula naquele instante está momentaneamente em repouso. E se você mudar a nossa origem, colocar a origem... Todas essas definições não dependem da escolha da origem. É possível mostrar que qualquer que seja a posição da origem, todas as definições continuam válidas. Claro que com as necessárias mudanças, né? Alterações. Mas as fórmulas dadas continuam válidas, são fisicamente corretas. Tá? Professor, Mudam os valores de